Oi, pessoal. A gente já tratou, então, agora há pouco, como a gente descobrir genótipo dos organismos, e a gente tem falado também desde o início sobre fenótipo, como a manifestação do genótipo. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais em fenótipo, tá? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. O fenótipo, gente, ele é fruto da interação dos genes, do genótipo, com o ambiente. A gente já tratou disso lá atrás, a gente já falou. O fenótipo, ele é a manifestação dos genes. Só que nessa manifestação dos genes, a gente já aprendeu que um gene é uma proteína, ou seja, um gene se manifesta como? Produzindo proteína. Quando o gene produz a proteína, essa proteína vai interagir com o meio e vai gerar uma característica. Essa característica gerada, ela depende de uma interação com o ambiente. Então, muitas vezes, o meu fenótipo, aquilo que aparece, aquilo que é visível, mensurável, detectável, que é o fenótipo, que é a manifestação dos genes, ele não é exatamente o que o gene está mandando ser. O genótipo pode definir uma coisa e o fenótipo ser um pouco diferente. Por quê? Porque os genes não se manifestam sozinhos, eles se manifestam num determinado ambiente. Nós vamos ver vários exemplos aqui para vocês entenderem isso. Então, por isso a gente define fenótipo como a manifestação do genótipo, o resultado do genótipo, interagindo com um determinado ambiente. Essas ilustrações aqui mostram bem. Você pode ter um genótipo que define para você um padrão do seu físico, mas dependendo do fenótipo, ou seja, do ambiente que você vive, o que você come, como você vive, como você descansa, como você gasta seu tempo, você vai ter um fenótipo diferente, embora você tenha os mesmos genes, o mesmo genótipo. Um mesmo indivíduo com o mesmo genótipo, ele pode ter um corpo, por exemplo, atlético, se ele vive se exercitando e se alimenta de maneira saudável, ou um corpo completamente diferente em função dos seus hábitos alimentares. Um mesmo genótipo pode gerar um fenótipo ou outro, fenótipos diferentes, de acordo com a interação com o ambiente. Dessa maneira, a gente consegue perceber o seguinte: genótipo mais ambiente é que dá o fenótipo. Não é simplesmente genes se expressando dando fenótipo. Com isso, o genótipo, um mesmo genótipo, ele pode dar vários fenótipos diferentes. Um mesmo genótipo, ele me dá uma gama de possibilidades de fenótipos. E isso se aplica a tudo. Eu posso ter, por exemplo, uma tendência genotípica a ser agressivo. Eu posso ter uma agressividade genética aqui em mim. Mas dependendo do meu ambiente, criação, pais, família, vida, circunstâncias que vieram crescendo junto comigo e gerando a minha formação, mesmo eu tendo uma tendência genética agressiva, eu posso não manifestar a minha agressividade genética como seria se fosse simplesmente o meu genótipo apresentando o fenótipo. Mas o ambiente me ajudou a domar ou a moldar um pouco da agressividade genética. Estou falando um exemplo de comportamento, isso vale para qualquer coisa. O fenótipo, na verdade, é uma gama de possibilidades em função da interação do ambiente com o mesmo genótipo. Vamos ver alguns exemplos. Eu posso ter um genótipo 1 para a cor de um inseto, por exemplo. Eu posso ter um genótipo 1 que o mesmo genótipo, os mesmos genes interagindo com o ambiente 1 vai me dar um fenótipo, cor azul. Mas esse mesmo genótipo interagindo com o ambiente 2, ele pode me dar um outro fenótipo, cor vermelha. Só que esse mesmo genótipo com o ambiente 3, diferente do 2, diferente do 1, ele pode me dar a mesma cor azul do ambiente 1. Então eu posso ter dois fenótipos iguais em ambientes diferentes, vindo de um mesmo genótipo. Mas eu também posso ter fenótipos diferentes para ambientes diferentes vindo de um mesmo genótipo. Esse mesmo genótipo num ambiente 4, por exemplo, pode me dar um outro fenótipo completamente diferente. Então, embora os genes eles definam o que nós devemos ser e o que o organismo deve ser e como funcionar, mas esses genes eles não vão ser eles não vão definir completamente o organismo para todos os detalhes,
Porque existe uma interação com o ambiente, e o ambiente é tudo que vai interagir com as manifestações dos genes, ok? Vamos ver alguns exemplos. Coelho. Tem um tipo de coelho que chama, a variedade dele é Himalaia. É um coelhinho bonitinho, branquinho, com as orelhinhas pretas, focinho preto e patas pretas. O genótipo desse coelho é diferente um pouco do fenótipo dele. Como que a gente sabe isso? O coelho Himalaia ele é desse jeito, ele tem orelhas pretas, focinho preto e patas pretas, e ele é branco. Acontece que, se eu fizer um experimento com esse coelho e raspar uma parte do pelo dele e deixar esse coelho num local com temperatura abaixo de 15 graus, por exemplo, o pelo que vai nascer nessa região onde eu raspei, e portanto o pelo serve para poder aumentar a temperatura, ajudar o coelho a se proteger da temperatura aqui, no caso, da temperatura fria, e portanto o pelo que vai crescer ali no lugar vai crescer preto. Espera aí, eu tenho genes definindo a cor do pelo do coelho. E esse coelho, ele é todo branco, com orelhas, focinho e patas pretas. Se eu raspo no lugar de pelo branco e deixo esse coelho passar frio, ele nasce com pelo preto. O que isso tem a ver? Pelo branco absorve menos calor do que pelo preto. O preto ajuda a aquecer o coelho. Então, embora tenha o mesmo genótipo mandando nascer pelo branco, nasceu pelo preto em função da interação com o ambiente. Que interação? Temperatura. Se eu fizer esse experimento e raspar o coelho e deixar ele numa temperatura acima de 15 graus, o pelo vai nascer branco, porque ele não precisa de absorver mais calor ali. Então nós estamos vendo um fenótipo diferente do genótipo. E isso demonstra que, inclusive, orelhas, focinho e pata, genotipicamente, eram para ser brancos, era para ter pelo branco. No entanto, nessas regiões aqui nasce pelo preto, porque é onde o coelho sente mais frio. Então eu tenho um genótipo definindo pelo branco para o coelho, mas na interação com o ambiente, nas partes onde ele sente mais frio, nasce pelo preto. Nas partes onde eu raspei, e se ele está numa temperatura baixa, nasce pelo preto. Eu tenho um fenótipo variando em função da interação do genótipo com o ambiente. Dá para perceber isso? Flores, a mesma coisa. Hortênsias. Nós temos hortênsias azuis e rosas. Se eu plantar uma mesma planta, o mesmo genótipo, os mesmos genes de uma hortênsia, num solo ácido, eu vou ter hortênsia azul nascendo. E se eu plantar num solo mais alcalino, mais básico, eu vou ter hortênsia rosa nascendo. Um mesmo genótipo me dando dois fenótipos completamente diferentes. Cor da pele. Você tem um genótipo definindo a cor da sua pele. Só que a coloração da nossa pele ela vai variar em função do depósito de melanina aqui na pele. E se você tem uma cor da pele definida pelo seu genótipo, mas você fica torrando no sol, para proteger da radiação solar, a sua pele vai produzir mais melanina, vai depositar mais melanina e vai mudar a cor da sua pele. Mesmo que seja temporariamente isso, mas você vai ter um fenótipo diferente do seu genótipo. Ou seja, você pode até ter os seus genes mandando você ter uma cor de pele, mas essa cor ela pode variar em função da interação com o ambiente. Isso demonstra que o seu fenótipo, aquilo que manifesta dos seus genes, não é absolutamente o que está escrito nos genes. Depende de uma interação com o ambiente. Isso serve para tudo. Gêmeos univitelinos, eles são um bom exemplo para a gente poder pensar isso aí também. Você conhece gêmeos idênticos. E num primeiro momento, você olha, você pode até não saber quem são, mas se você começa a conviver com eles, você vai perceber pequenos detalhes de diferença entre os dois que vão fazer você saber quem é o A e quem é o B. Essas pequenas diferenças, elas são fenótipo. Elas foram interação do genótipo com o ambiente. Porque gêmeos univitelinos idênticos, eles têm o mesmo genótipo, têm os mesmos genes, do mesmo jeito, no mesmo locus, nos mesmos alelos, tudo igual. Por que eles não são completamente iguais, clones um do outro? Porque na vida deles, na alimentação, na interação, um machucou, o outro não machucou, um teve mais estresse do que o outro, um trabalha mais tranquilo do que o outro. Tal. Ao longo da vida, as diferenças vão se acumulando em função da interação do genótipo com o ambiente. Só que existe uma outra situação.
que não é exatamente é um detalhe dentro dos fenótipos, que são as fenocópias. O que é fenocópia? É um fenótipo. Fenótipo não é aquilo que você visualiza, que você vê? Só que a fenocópia é um fenótipo onde você está artificialmente, você está copiando um fenótipo real. Do que eu estou falando? Um indivíduo que não tem genes, não tem genótipo indicando cor de cabelo loiro, no caso aqui, certo? Ele não tem um genótipo que define aquilo. Ele pinta o cabelo, então ele está copiando o fenótipo de uma pessoa que tem genótipo para cabelo amarelo e que na sua interação com o ambiente gerou o cabelo amarelo. O indivíduo, ele não tem genótipo para cabelo amarelo. O fenótipo dele não é cabelo amarelo, mas ele está copiando o fenótipo de uma outra pessoa que tem cabelo amarelo e que tem genótipo para cabelo amarelo. Ou seja, quando você copia uma característica fenotípica real que existe naturalmente na natureza, você está fazendo uma fenocópia. Você pode fazer isso com cor de pele. Se você pegou um bronze e você ficou com a cor de pele diferente da sua, você criou uma fenocópia de um outro tom de pele que existe naturalmente. É um fenótipo, só que é um fenótipo artificial, é uma fenocópia, ok? Michael Jackson em 74, Michael Jackson em 2009. Nós temos uma fenocópia de cor de pele aqui, porque o genótipo dele, interagindo com o ambiente, geraria um outro tom de pele, um outro fenótipo. Então eu tenho uma fenocópia, ok? Tá, e cabelo azul? Cabelo azul é fenótipo? É, porque é uma manifestação. É uma fenocópia? Não, porque não existe genótipo nenhum que interagindo com o ambiente vai gerar cabelo azul. Naturalmente não. Então, quando você pinta o cabelo de azul, você tem um fenótipo azul. Mas não é uma fenocópia porque você não está copiando algo que naturalmente iria acontecer. A mesma coisa vai acontecer em outros organismos. Vamos lá, para a drosófila de novo, nosso modelo aqui agora de genética. Drosófila, naturalmente, tem genes que vão definir drosófila como amarela ou genes que vão definir alelos, que vão definir drosófila como corpo cinzento. Só que se você pegar a drosófila, que naturalmente era para ser cinzenta, e tratar as larvas com nitrato de prata, ela vai nascer amarela. Só que se você analisar os genes dela, o genótipo dessa drosófila mandava ter corpo cinzento. E naturalmente ela interagindo com o ambiente, ela iria ter corpo cinzento. Só que você foi lá e tratou a larva com nitrato de prata e fez ela ter corpo amarelo. Então você, já que existe gene para cor amarelo, e você induziu um fenótipo corpo cinzento a se tornar amarelo, você fez uma fenocópia do fenótipo amarelo, ok? A mesma coisa com galinhas. Você tem galinha de pernas longas ou de pernas curtas. Se você pegar uma galinha que genotipicamente era para ter pernas longas e fenotipicamente também era para ter pernas longas, porque naturalmente esse genótipo interagindo com o ambiente fica pernas longas. Você pega uma galinha dessa, certo? E você vai tratar o ovo, injetando ácido bórico no ovo dessa galinha, você vai ter um fenótipo, perna curta. Só que você analisando o genótipo é perna longa. Mas você tem um fenótipo perna curta porque você, interagindo com o ambiente, injetando ácido bórico, você induziu perna curta. Como naturalmente existe galinha genotipicamente também perna curta, então você criou uma fenocópia. Você fez uma fenocópia das galinhas perna curta, induzindo isso artificialmente com ácido bórico. Fenocópia. E o último exemplo, o caso da surdez. Existe a surdez genética. E você pode ter um fenótipo surdez graças à interação dos seus genes com o ambiente. Mas se você fica ouvindo música alta demais, por tempo demais, e você acaba com sua audição e você cria uma surdez, você fez uma fenocópia. Porque se existem os casos de surdez genética e você induziu isso, você fez uma fenocópia da surdez genética, destruindo a sua audição. Ok? É isso que a gente tem sobre fenótipo para a gente poder conversar. Até a próxima, pessoal.